la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Olá a todos, eu sou o Rui Tavares, bem-vindos a mais um programa Marketing do Futebol. Hoje tenho o prazer de ter connosco o Amir Somogyi. Amir é diretor da Sports Value, é um especialista em marketing, é um apaixonado por futebol, é fundador da Associação Latino-Americana e da Indústria Desportiva e hoje está aqui connosco para nos mostrar a sua visão do que é este negócio do futebol, tudo o que envolve o futebol na América do Sul e, obviamente, dando aqui uma saltada aqui à nossa Europa para sabermos como é a visão de um brasileiro, de um especialista em marketing do outro lado do Atlântico, saber como é que ele vê o futebol e aqui o nosso negócio. Amir, muito obrigado. Rui, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer saber que eu tenho uma audiência tão qualificada do outro lado do Atlântico e mais ainda a gente poder bater essa bola aqui hoje para falar, né, de pontos fundamentais do que está acontecendo com o futebol mundial e, em particular, o mercado latino-americano, que eu tenho me aprofundado bastante nos últimos anos. E vai ser muito bom poder também ouvir um pouco a sua visão de como a gente pode integrar um pouco a Europa e a Latinoamérica, né, essa conexão que eu chamo Euro-Latam. Sabe que eu, neste mundo destas pequenas conversas com especialistas de marketing, você já está numa Copa América e eu ainda estou nas qualificações, ainda estou muito verde. Mas, Amir, comecemos por saber o que é Sports Value. Bom, eu trabalho já há mais de 20 anos na indústria do esporte, prestando consultoria para clubes, patrocinadores, investidores, trabalhando com agências de marketing, de comunicação. Algumas vezes eu era executivo de empresas de consultoria, em outras eu já era empreendedor. E aí, em 2018, depois de muito analisar e estudar, eu decidi criar uma marca, né? Eu trabalhava mais como consultor independente, criei uma marca que, de alguma maneira, tinha que consolidar esses meus 20 anos de experiências, porque eu sou formado em administração, trabalhei sempre com ênfase em marketing e de 2005, 2006 em diante, eu olhei muito para a questão da gestão, que eu identifiquei que no esporte o problema é muito mais amplo do que simplesmente fazer ferramentas de marketing ou estratégias de marketing. Então, eu trabalhei quase 9 anos nesse setor de business plan, de planejamento de estratégias de marketing, focado muito mais num resultado mais amplo do que uma ação individual ou específica. Então, a Sports Value nasce com o objetivo de atender, sim, os projetos de marketing, de comunicação, mas sempre preocupado com a geração de dados, quer dizer, tomar decisão sempre fundamentado em dados e também gerando valor para o cliente. Quer dizer, o cliente da Sports Value tem sempre pensar fora da caixa, uma visão mais disruptiva. E, obviamente, que a minha referência também é a questão da gestão, então nós fazemos muitos valuations, fazemos muitas análises e avaliação de propriedades esportivas, porque nós temos uma base de dados muito sólida. Então, embora a empresa trabalhe muito para o marketing, para o branding, storytelling, ela acaba também recebendo, né, pedidos de proposta para a questão de avaliação econômico-financeira de ativos esportivos. Acaba sempre, por cada novo trabalho que faz, acaba por estar a aumentar também o seu conhecimento e a sua base de dados. Amir, como está o futebol brasileiro e como está o futebol sul-americano? Neste caso, a nível de negócio. É sempre importante destacar, e os estudos que eu tenho olhado convergem pela seguinte questão. O futebol brasileiro e o futebol sul-americano, ele é enorme do ponto de vista de torcida, de engajamento, de fanatismo, mas muito pequeno no seu faturamento. Quer dizer, quando a gente olha quanto se fatura com o futebol no mundo e quanto chega efetivamente ao mercado latino-americano, e aí, obviamente, Brasil e México acabam recolhendo boa parte desse volume, em termos de PIB, Brasil e México representam quase 80% da economia regional, né, da América Latina. Então, é meio assustador porque os valores que chegam à Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Paraguai, Venezuela são muito pequenos em relação aos valores que ficam em Brasil e México. Então, é uma importante distinção, mas mesmo o Brasil, com a questão das incertezas políticas, econômicas e a pandemia,
vive hoje um drama, porque os clubes faturam cada vez menos em relação ao que faturavam. Então, antes da pandemia, atingimos o maior valor. Hoje, depois da pandemia, atingimos um valor similar a 5, 6 anos atrás, com a piora do câmbio. Então, comparativamente, com Portugal, a Liga Portuguesa, sem fazer nenhum movimento, já vale bem mais em relação ao Brasil do que valia antes da pandemia, porque o câmbio está muito desfavorável para a moeda brasileira. Então, nós perdemos competitividade. Os clubes, de alguma maneira, são muito analógicos ainda, e eu acho que é uma característica do mercado do futebol, que você compara com a NBA, a facilidade que a NFL, de repente, tem de fazer inovações tecnológicas, e como o futebol demora, mas faz. Portugal mesmo tem várias incursões na parte de treinamento, desenvolvimento de capacitações dentro de campo há muito tempo, usando tecnologia. Então, o Brasil ficou um pouco para trás. Qual é a grande questão? O Brasil é um celeiro de craques. Quer dizer, o Brasil produz mais jogadores que qualquer outra nação. Quer dizer, o segundo colocado, que seria a Argentina, está muito atrás. Então, por volume de jogadores produzidos, é a nossa segunda fonte de renda. Então, hoje, televisão é a primeira, jogador é a segunda, e depois as outras receitas tradicionais, como patrocínios, sócios, a própria bilheteria, o merchandising, são marginais para o negócio. Então, infelizmente, indo contra o que seria o mundo desenvolvido do futebol, e aí eu falo até da MLS e até do México, por exemplo, as propriedades de camisa no México são muito mais valiosas do que hoje no Brasil, porque o México tem um modelo empresarial, o México conta com donos. De alguma maneira, a gestão dos times mexicanos é mais parecida com os times americanos, enquanto o Brasil e a Argentina, para citar 2 exemplos, são associações como era Portugal até antes da lei de 97. Então, finalmente, o que eu acho que o Brasil tem um potencial enorme, porque são clubes gigantescos, mas comparativamente com o mundo, são pequenos. Então, eu dou um exemplo. Todos os times latino-americanos somados em redes sociais têm menos fãs que só o Barcelona, ou mesmo o Cristiano Ronaldo, que são marcas globais. Então, fica também como um exemplo que o Boca, o River, Flamengo, Corinthians, que são marcas impressionantes, localmente, mas globalmente são insignificantes na comparação com clubes que até podem ser menores, como é o caso de um PSG, né, como é o caso de um Chelsea, mas que são muito maiores globalmente. Então, aqui o passo do futebol, no futebol brasileiro ou do latino-americano é profissionalizar o dirigente. O dirigente ainda é muito amador na gestão do clube. É esse o problema da América do Sul? Eu Para além do acredito que dinheiro, são que é várias... menor. Não, o dinheiro é menor, mas assim, o Brasil tem empresas multinacionais, pegar o caso da Ambev. A Ambev hoje é uma empresa multinacional. A Tramontina, que é uma empresa do sul do Brasil, que também é global, faturam bilhões de dólares no mundo, exportando produtos e serviços. E o Brasil tem outros exemplos de empresa, como é o caso da Petrobras. Então, por que um clube do Brasil não poderia estar no mesmo nível? Então, é exatamente o que o Rui colocou. A questão, clara, da falta de capacidade, né, de gerencial, porque esse é um problema que a Europa também viveu. Então, nós temos como olhar para a Europa dos anos 80 e 90, aprender com ela e não ficar na Europa dos anos 80 e 90 eternamente. Então, essa é uma questão. E a outra questão, as estruturas. Eu vou dar um exemplo bem típico do Brasil, que vale para a América Latina. O Brasil recebeu investimentos para a Copa do Mundo, só de estádio, foram 15 novas arenas. Nós estamos falando em 2,5 mil milhões de dólares, um volume astronômico. Naquele período, até 2010, 2012, a bilheteria representava 7, 8% do faturamento dos grandes clubes. Aí você olha, por exemplo, a Euro, de Portugal, ou mesmo outros exemplos pelo mundo de grandes eventos que impactaram em novas receitas, o caso do Arsenal, que saiu de um estádio acanhado para um estádio mais moderno e dobrou o faturamento do estádio. Olhamos para o Brasil, tirando casos isolados, como é o caso do Flamengo, que cresceu muito, o Palmeiras, Inter, Grêmio, que conseguiram crescer um pouquinho, mas, no geral, a bilheteria continua nos seus 7, 8% de faturamento antes da pandemia. Agora, quase 3%. Então, o que eu quero dizer é que, estruturalmente, qualificadamente, o mercado não cresceu. Cresce em quantidade de torcedores que entraram no estádio ou que pagaram mais. Mas, na média, as pessoas ficam reclamando que os públicos não voltam ao estádio. Na média, a Série A do Brasil tem 40% de ocupação média. 40%, quer dizer, a volta ao novo normal é mais ou menos a realidade do mercado brasileiro. Isso depois de 2,5 bi de investimentos em novas arenas. Então, é um bom exemplo.
Eu poderia ficar aqui citando durante o nosso bate-papo, eu posso mostrar, por exemplo, o Boca fatura muito menos que o Flamengo de televisão, fatura muito menos que o Palmeiras com o seu estádio, mas proporcionalmente a torcida do Boca representa muito mais do faturamento do clube do que um Flamengo, do que um Palmeiras. Então, o que eu chamo da receita business to consumer está muito mais desenvolvida em mercados como México, como Argentina, do que mesmo no Brasil. Então, na América do Sul, qual é o país que está mais desenvolvido? É o Brasil? É a Argentina? É a Colômbia? Em termos de volume de negócios, o Brasil domina, até comparativamente fatura o dobro do México. Mas, de novo, nós temos daí dos 20 maiores clubes do Brasil, tem pelo menos 10 clubes que têm realmente musculatura para participar bem de competições. Qualquer um desses clubes aí tem 7, 8, 10, 15 milhões de torcedores. O México tem uma realidade parecida, mas o mercado televisivo, até por conta da Rede Globo, que é muito poderosa aqui no Brasil, sempre pagou muito pelo futebol, você não tem outros mercados. Então, o Brasil é imbatível, mas em termos de conceito, hoje a gestão de um clube, por exemplo, chileno, você pega o caso do Universidade Católica do Chile, que é um clube pequeno, proporcionalmente a um clube brasileiro, está muito mais avançado tecnologicamente, embora tenha muito menos torcida. Então, de novo, temos no Brasil alguns exemplos de clubes que vão bem na gestão, mas não tem o tamanho de torcida para se transformar naquele benchmark. Mas eu olho o Brasil hoje como o mercado mais desenvolvido, o chileno como que trabalha o melhor conceito hoje, embora seja um país de 18 milhões de habitantes, não dá para comparar, mas só para comparar, o Chile fatura mais do que a Argentina com futebol, tendo 2,5 vezes a população da Argentina. Então, se parece muito com a questão de Portugal, Bélgica, Dinamarca, países pequenos, mas que estão acima, né, de outros mais populosos, porque são mais eficientes, são mais preparados. O caso de Portugal, que é um caso raro, tem 3 grandes clubes trabalhando fortemente, né? Tem o Braga, que é uma força emergente importante. Então, para um país de 10 milhões e meio de habitantes, você ter 4 clubes ali numa estrutura além dos demais, faz a diferença. Então, o Brasil deveria ser, hoje, uma Premier League. Não faz sentido o Brasil ser tão desqualificado em termos de faturamento, mesmo com a questão de câmbio. Por quê? Porque quando a gente olha, por exemplo, para as estruturas dos clubes brasileiros, estão subaproveitadas. Estádio está vazio, patrocinadores pagando pouco, o torcedor pouco envolvido com a gestão. O merchandising, só para dar um exemplo para quem é de Portugal entender, o Futebol Clube do Porto, que nem é a maior torcida de Portugal, fatura mais ou menos com merchandising antes da pandemia 8 milhões de euros. 8 milhões de euros anos é mais do que o Flamengo fatura com merchandising com 40 milhões de torcedores. E é só fazer a conta quantos torcedores o Porto tem. 3, 4 milhões, talvez. Então, não faz o menor sentido isso, né? Como é que pode o Flamengo, que equivale a uma Argentina quase de população, ou uma Espanha, faturar o mesmo que o Futebol Clube do Porto, que disputa aí com mais 2 clubes de Lisboa a supremacia de um país de 11 milhões de habitantes? Então, isso é um modelo de negócio. É o conceito por trás de gestão que faz com que os clubes europeus, não só os portugueses, faturem mais a cada venda de camiseta, faturem mais a cada vez que o público vai ao estádio. A questão das apostas, que é uma coisa que o Brasil não regulou, as ativações de patrocínio, basta olhar o balanço do Benfica, por exemplo, e ver como está bem diversificado o negócio. Ele só não cresce mais porque talvez a realidade portuguesa seja a internacionalização, como fez a La Liga ou a Bundesliga. Então, talvez o caminho de Portugal seja buscar novos mercados, mas do ponto de vista estrutural, está fazendo um bom trabalho, senão não estaria disputando bem as competições europeias. Então, voltando ao Brasil e comparando com outros mercados, o que nos falta foi aquele conceito que foi construído na Europa no final dos anos 90, de transformação de clubes em plataformas de entretenimento, e da Bolsa, por que não? É o caso que aconteceu em Portugal, mas a gestão corporativa. Então, acho que o resumo de tudo que eu falei é, com gestão corporativa, todos os clubes vão evoluir. Dos maiores mercados como o Brasil e a Argentina, até menores, como o Chile, que já vai muito bem porque lá são SA, Paraguai, Venezuela, porque todos esses mercados que eu cito, todos têm a mesma característica, uma paixão futebolística muito acima do mercado asiático ou do mercado americano, só comparado ao mercado europeu. Mir, há pouco falou que o Brasil, a América do Sul, a América tem que aprender muito com a Europa do que foi feito nos anos 80, dos anos 90. E a Europa o que é que tem que aprender com a América do Sul? Eu diria que a paixão clubística, que é algo que existe na Alemanha, em Portugal, na Espanha, o modelo liberal do desenvolvimento, e eu não sou contra o modelo liberal, mas é um modelo arriscado quando se fala em paixão.
que é o caso que acontece, por exemplo, o nível extremo disso é um time sair de uma cidade e ir para outra, no caso do mercado americano, quando uma franquia é comprada por um outro dono e leva embora o time. Quer dizer, isso é uma coisa impensável para o futebol europeu, assim como o futebol latino-americano. Mas tem muitas coisas que acontecem que são interessantes. Então, por exemplo, a paixão que um torcedor nutre por seu clube, independente se ele vai ser campeão ou não, e muitas vezes não vai ser campeão, é algo que vai muito além da experiência de consumo no estádio, da qualidade dos restaurantes e bares, que é muito forte hoje nos mercados mais desenvolvidos. Pelo contrário, aqui mesmo nos estádios modernos do Brasil, o sistema, o serviço ainda está muito aquém de um shopping moderno, cheio de entretenimento para os seus filhos, para sua esposa, para os seus amigos. Você ir lá e antes, almoçar. Então, as pessoas ficam do lado de fora, consumindo. Então, o que eu vejo de aprendizado para o futebol europeu em relação ao que acontece no Brasil é essa paixão meio que alucinada, e a gente vê muito em redes sociais. Então, os clubes brasileiros não colhem os benefícios que poderiam, em termos de marketing, como os europeus acabam conseguindo, sem muito esforço. Quer dizer, eles contratam um jogador e abrem mercado. Nenhum clube europeu, por exemplo, olhou para o mercado latino-americano, a não ser um caso específico de um James Rodrigues, que acabou abrindo o mercado, para esse mercado consumidor de futebol. Porque mesmo a população de baixa renda está consumindo cada vez mais conteúdo de times europeus. Então, entender como funciona a dinâmica do mercado, porque aqui se fala muito, né, quem vem ao Brasil ou Argentina, não, é um mercado muito duro, porque tem muito torcedor local, mas os estudos estão mostrando cada vez mais interesse por NBA, por futebol americano e por marcas de times europeus. Então, são oportunidades que vai depender também de um profundo conhecimento do perfil do torcedor latam, para você poder chegar de uma maneira inteligente. Então, por exemplo, Portugal, não faz o menor sentido não vir ao Brasil, especialmente os clubes portugueses, olhar para a colônia portuguesa em cidades populosas como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, onde tem muita colônia portuguesa, tem muito investimento em hotéis, em empreendimentos imobiliários. Por que não poderiam ter também em escolinhas dos clubes, em loja dos clubes, ou a própria Federação Portuguesa? Assim como eu olho muitas oportunidades para clientes da América Latina em outros mercados, eu vejo claramente que para os europeus isso aqui é um Eldorado de oportunidades, porque nós não temos a renda do asiático, mas nós já temos a paixão estabelecida por esse esporte que, incomparavelmente a outros, eu fiz alguns estudos e eu tenho certeza que a paixão do brasileiro por futebol, o país do futebol, a pátria de chuteiras, ela vem de uma relação de amor que o português tinha pelo futebol e que passou, sem sombra de dúvida, para o Brasil. Porque por que Portugal é tão apaixonado por futebol e o Brasil não seria? Então, me parece que há uma correlação de um amor pelo esporte que você não encontra na Tailândia, na Indonésia, na Malásia, com a mesma força que você tem nesses mercados tão parecidos em termos de paixão, como Europa e Latinoamérica. E é mesmo essa paixão que tornou o futebol no que é hoje, não é? Tão atrativo, tanto para nós apaixonados e adeptos do futebol, como também para algumas marcas. Para si, Amir, qual é que é o melhor futebol, no sentido, qual é que é o melhor modelo de negócio para si neste momento a ser praticado por um clube? Olha, eu sempre acreditei muito que uma associação sem fins lucrativos poderia ser gerida empresarialmente, e isso foi colocado em xeque no Brasil ao longo dos últimos anos. Várias legislações foram criadas com a ideia de não ter que transformar o clube em empresa, mas obrigá-lo a ser gerido como tal. E Portugal viveu esse dilema entre o período de 97 e 2013, até que em 2013 culminou com a obrigatoriedade total de transformação, ainda que o clube ficasse com a prioridade das ações e não vendesse no mercado de capitais, ok, mas ele teria que se transformar em empresa para se adequar a esse novo mundo de gestão corporativa. Então, eu acredito que não tem outro caminho. Barcelona, Real Madrid e Atlético de Bilbao, que são exemplos, né, que todo mundo usa, são as exceções entre os clubes pelo mundo. Claro que há muitos clubes que não são empresa, mas eu não vejo para um mercado como o Brasil, em que os clubes devem muito para o fisco, em que os clubes devem muito para ex-jogadores e jogadores, devem para fornecedores. Tem uma dívida, pelos nossos cálculos hoje, de 10 bilhões de reais, nós estamos falando aí em 2 bilhões de dólares. A dívida dos grandes clubes brasileiros é um número astronômico, eles faturam menos da metade disso, então, uma situação bastante complicada. Então, eu vejo hoje o Brasil tem uma lei aprovada que está aí dependendo de
aspectos como regime especial de tributação, que é um tema que incomoda demais os clubes, pagar imposto, como todo mundo, eles não querem. Então, o que eu acho? Eu acho que o Brasil e a América Latina sempre vai pecar, e aí eu faço uma comparação com o mercado chileno e colombiano, que já tem uma legislação própria de sociedades anônimas, diferente de Brasil e Argentina, por exemplo, então estão mais evoluídos, mas não resolveram o problema da saúde financeira dos clubes. Então, nenhum desses mercados, tanto Colômbia como Chile, conseguiram resolver. Então, o mercado mexicano é muito mais saudável porque tem donos naquele modelo muito mais empresarial americano que não bate muito com o modelo europeu, né? O modelo europeu se adaptou a uma realidade do futebol que eu considero que é correto, e eu acho que o Brasil deveria seguir essa mesma linha. Então, eu não vejo esse caminho, e estruturalmente eu não vejo o Brasil evoluindo sem a criação de uma liga. Para quem não sabe, o Brasil não tem uma liga formal, como outros mercados, nem nenhuma discussão para que isso aconteça. Então, a Confederação Brasileira de Futebol cuida da seleção brasileira e também dos campeonatos. Então, fica impossível que os clubes tenham interlocução, tomem decisões. Então, para finalizar, só dou um exemplo. O Campeonato Brasileiro começa 4 meses depois do início da temporada. Imagina que o Campeonato Português tivesse um campeonato menor nos primeiros meses e só depois que começasse o Campeonato Português. É assim o mercado brasileiro. Então, nenhum lugar do mundo é assim. Então, são campeonatos estaduais localizados em seus estados, né? São Paulo, Rio, Minas Gerais, e depois começa o Campeonato Brasileiro, que normalmente coincide com aquele sábado da final da Champions League. Então, imagina um campeonato brasileiro que já não tem promoção, que já não tem um trabalho bem feito, que não tem uma liga e que ainda começa junto com a final da maior competição do mundo. Então, o que falta é os clubes tomarem para si a responsabilidade, como aconteceu em outros mercados. Então, inevitavelmente, essas questões estruturais dependem muito mais da união entre os clubes, como aconteceu na Europa, que todos percebem que sem a união não vamos chegar a lugar nenhum, e quebrar essas amarras com a CBF, porque hoje a CBF fatura muito mais que qualquer clube brasileiro, lucra muito mais, tem muito mais dinheiro em caixa do que qualquer clube. Então, a frase que se fala sempre é CBF rica e clubes pobres, e quando, na verdade, o potencial é o contrário, é os clubes ricos e a CBF correndo atrás dos seus recursos. Aqui podemos fazer uma comparação evolutiva no sentido de começarmos a falar da paixão. A paixão fez o futebol evoluir. O evoluir aparecem mais receitas, mais dinheiro. Onde começa a haver muito dinheiro, o homem começa a fazer alguns negócios mais estranhos, começa a haver casos de corrupção, de desvios de dinheiro, e depois chegamos ao ponto de existirem marcas que não querem estar ligadas ao futebol. Já existem esses casos, que tenha conhecimento no estudo da Sports Value, que existam marcas que não querem estar ligadas ao futebol por causa da sua má fama em alguns campeonatos? Essa é uma realidade. A CBF hoje fatura menos com patrocínio do que faturava antes dos seus presidentes começarem a ser presos, né? Um está preso em Nova York, o posterior não pode mais atuar no futebol, o recente acabou de sair por questões gravíssimas, né? E até nem vou aumentar muito no mérito, mas que mostra também o perfil de dirigente que nós temos, então é triste, e isso afasta marcas. Então, existe uma questão no futebol que é um pouco assustador, para quem gosta de compliance, de ESG, que são coisas muito ligadas hoje à boa gestão, que é o bloqueio de concorrência. Então, vou dar o exemplo do Itaú. O Itaú é uma empresa muito séria, um banco estruturado que patrocina a CBF. Só que o que eu já ouvi no mercado? Que se ele sai, o Bradesco, que é o concorrente maior dele, entrará, independente de aspectos éticos. Então, não há, na verdade, uma garantia de que aquela propriedade não vai ser ocupada pelo seu concorrente. Então, nós sabemos que isso existe no marketing, que o patrocinador, às vezes, nem quer mais a propriedade, mas tem medo que aquela concorrente forte entre. Então, ok. Mas a FIFA, por exemplo, viveu um drama parecido e as marcas se uniram e pediram a cabeça do presidente que estava envolvido em corrupção. E ainda que não tenha resolvido, melhorou a imagem da entidade perante a população e perante o público. Então, voltando, não é um fato isolado. Os estudos da Sports Value mostram que os patrocínios, que já chegaram a representar 18% do faturamento dos clubes, hoje representam 8%. Quando você olha com lupa, você vê que, em termos de faturamento, volume, caiu, até por conta da atualização de inflação, mas não caiu tanto quanto outras fontes de renda, como, por exemplo, aconteceu agora com a bilheteria, com a questão da pandemia.
Mas, na prática, o que está acontecendo? A qualidade do patrocinador é que caiu. Quando você olha as placas de campo das competições, dificilmente você vê empresas líderes de mercado, multinacionais de consumo, que estão preocupadas com o quê? Com a imagem que aquela propriedade pode atacar, não positivamente, que assim, é isso que eu brinco sempre. O marketing esportivo vem para atrair valor para a marca patrocinadora, para alavancar o negócio, não para atrapalhar, não para gerar polêmica, não para um dirigente falar alguma coisa que vai afetar negativamente a marca, até porque não no mercado acionário, porque são empresas muitas vezes com capital aberto e ações na bolsa, dependendo de como a coisa acontece, e hoje com as redes sociais e esse mundo 100% conectado, qualquer faísca pode virar um incêndio, nós sabemos disso. Então, de novo, eu dou o exemplo recente da Copa América, que eu até fiz um estudo relacionado a isso, que saiu na mídia, que patrocinadores pediram para não aparecer durante os jogos, né? Porque houve uma forçação para o jogo acontecer, acho que as pesquisas mostravam que a imagem não era positiva, então ele pagou pela propriedade, mas ele pediu para não aparecer. Eu até falei, isso é o maior anti-marketing que eu já ouvi em toda a minha vida. Então, e a gente não se importa mais, isso que me assusta. A própria sociedade, eu, por exemplo, me indigno, publico, faço análise, mando para a imprensa, mas ninguém mais se indigna. Então, eu acho que essa cegueira coletiva que tomou conta, né, um pouco da América Latina, por questões de pandemia, de dificuldade econômica, e as pessoas se esqueceram que humanidade, fazer o bem, pensar no próximo, é isso que atrai também patrocinadores, investidores, audiências qualificadas, porque não é mais o brand awareness, é o brand awareness qualitativo. Eu quero qualidade de reconhecimento de marca. Não me adianta mais ter a visibilidade, e aí você vai lá, por exemplo, num tweet, ou você vai no Instagram e estão xingando, né, o clube. Você não quer que o patrocinador seja xingado junto. Então, me parece, Rui, que nós erramos a mão quando não percebemos a tendência de mercado de pensar no meio ambiente, de pensar, por exemplo, em plena pandemia, nos profissionais da saúde. Que clube brasileiro, por exemplo, fez uma ação efetiva em pró da vacinação ou em pró, né, da questão ambiental? Nenhum. Ficam todos tentando conseguir algo com o governo Bolsonaro. Eu acho um absurdo. Porque o clube que se posicionasse contrário, as marcas olhariam, nossa, esse é um clube interessante. Temos vários exemplos de clubes que estão em quarta divisão, que estão em terceira divisão, ou até em segunda divisão, e que têm um propósito, ou ligado, né, às minorias, ou por questão ambiental. Eu acho muito legal, porque às vezes o propósito do clube pode ser maior até do que o título que ele pode conquistar numa competição. Eu percebo perfeitamente o que o Amir diz. Aqui na Europa, em Portugal, nós vimos os clubes a fazerem algumas ações, mesmo antes da pandemia, havia sempre alguma ligação social, mas depois nós reparamos, ou temos noção, quando saem notícias como aquela que eu vou referir agora a seguir, nós temos a noção que os clubes estão reféns das marcas. Por exemplo, Manchester United, em 12 horas, com a contratação do Ronaldo, consegue faturar 38 milhões de euros. Mas o clube fica com cerca de 3 milhões, nem 10% da receita. Isto dá que pensar, e obviamente que houve muitos adeptos do futebol que só nesta semana é que tiveram essa noção de que os clubes, com a venda da camisola, quase que não geram a receita. Só que não sabem também é que o clube já recebeu, porque a Nike ou a Adidas, para ter a camisola, pagou ao clube. O clube, para estar aqui a publicidade, também já recebeu dinheiro. Agora, as marcas, depois de apostarem, depois de darem dinheiro ao clube, vão ficar com algum para eles, e é agora, depois nos anos de contrato, que estão a ganhar. Obviamente que o Manchester United, há 2 anos ou 3, quando fez o acordo com os patrocinadores, não sabia que o Ronaldo iria regressar e que iria ganhar tantos milhões. E é aqui que eu questiono, para além desta notícia dos 38 milhões e que só 2,7 é que ficam com o clube, é o que é que temos que dar ao adepto para ele também entender isto, Amir? Mais transparência? Eu acho que são algumas questões. Acho que a primeira questão é que o negócio futebol é muito maior fora do clube do que dentro do clube. Essa é uma realidade que é importante sempre destacar. Por exemplo, quando uma camisa é vendida, existe uma cadeia produtiva cujo clube é a menor parte dentro de todo o negócio. Então, por outro lado, o clube, como foi bem dito pelo Rui,
já recebe um valor como patrocínio. Então, é um mínimo garantido pela visibilidade, mais a entrega de uniformes e toda a venda possível em termos de negócio para aquela marca. Então, ao mesmo tempo, o clube tem os fãs. Então, é o que eu chamo do win-win. Se fazer a produção própria fosse um bom negócio, eu tenho certeza que o Barcelona, Real Madrid, Manchester United já teriam feito. O que eu falo em relação ao Cristiano Ronaldo, que estava todo mundo olhando para o Messi, e é impressionante a força que o Messi teve na ida para o PSG, mas ninguém se deu conta que o Cristiano Ronaldo, junto com o Manchester United, nós estamos falando de dois combustíveis, que é quase, eu brinco que é nitroglicerina pura, porque você está falando do maior atleta em termos de redes sociais, o terceiro clube, que é praticamente empatado com o Real Madrid e Barcelona, um dos mais globais, contratando esse jogador a um valor baixo, né? Quer dizer, o Cristiano Ronaldo custou pouco para o Manchester United. E, naturalmente, ele leva não só audiências, mas muito faturamento. Assim como o Barcelona hoje está tendo dificuldade, né, Rui, de fechar grandes acordos e segurar os seus patrocinadores, porque sem o Messi perdeu aquela aura. Então, o que nós resumimos dessa história toda? Que os atletas são os verdadeiros players hoje do mercado. Por incrível que pareça para nós, pessoas um pouco mais velhas, tem a dificuldade de sentir isso porque a gente tem um amor pela marca do clube. Então, se o meu time, eu sou santista, não tiver nenhum jogador importante, o amor que eu nutro pelo clube, se ele for para a segunda divisão, se ele não tiver ídolo, se ele não disputar bem as competições, isso não muda. Eu até posso diminuir a minha paixão, mas eu não vou mudar de time, eu não vou torcer para um outro time que tem o ídolo. Agora, a geração mais nova, notadamente a geração Z, que é essa garotada de 10, 12 até os seus 18, 22 anos, é outro perfil. Então, a partir do momento que o Cristiano Ronaldo saiu para outro clube, naturalmente milhões o acompanharam, como aconteceu também com o Messi. Só que do outro lado também acontece uma questão, a marca do clube começa a ter menos importância. Então o que vai acontecer naturalmente, que está acontecendo naturalmente já no mercado? Os clubes não conseguem competir com seus ídolos. Então hoje um Cristiano fatura muito mais com o Instagram do que com o seu salário de jogador de futebol. Quer dizer, é uma coisa maluca. Agora, quando você vai para o clube, o Manchester United não consegue faturar com o seu Instagram mais do que ele fatura com patrocínios. Então, os estudos da Sports Value têm convergido pelo seguinte: o clube não pode ficar mais postando no rodapé de um post no Instagram, no Twitter, a logomarca. Ele vai ter que fazer como o Cristiano. Ele vai ter que fazer um marketing de conteúdo dentro do Instagram, vendido para marcas, não só patrocinadoras, como anunciantes, que vão pagar. E ele vai aumentar a receita ao ponto, como minhas contas mostram, que é possível crescer tanto nisso, que é uma receita muito mais potente do que um patrocínio físico ocupando um espaço, que ele vai faturar mais com marketing de conteúdo do que com patrocínios oficiais. É uma coisa nova que está acontecendo, e temos o exemplo do Ibai, não sei quem acompanha o Ibai, Lanos, que é o streamer mais famoso da Espanha e está aqui na América Latina. O Ibai está comprando, junto com a empresa do Piquet, o Cosmos, direitos de transmissão de competições para transmitir, não no YouTube, que já seria, né, uma revolução, mas dentro do Twitch, que é uma plataforma de gamers. E ele colocou, quando ele foi na chegada do Messi ao PSG, mais de 2 milhões de audiências de vídeo dentro de uma plataforma que para muitos clubes ainda é muito nova, que é o Twitch. Então, a velocidade dos acontecimentos é muito grande, né, Rui? Então, os clubes vão ter que ir para o digital, entender o perfil do novo torcedor, e se o ídolo é o grande impulsionador, tê-los e construí-los e trabalhá-los como os americanos fazem tão bem, o do culto ao ídolo e o trabalho de marketing e comercial que se faz em torno disso. Então, a história do Cristiano mostra que, de novo, se o clube... Houve uma quebra. entender onde ele pode morder receitas que hoje não morde, vai ser graças a... Teve uma quebra? Ele teve uma quebra quando estava a falar agora ainda do Ronaldo. Voltou. Acho que voltou. Sim, já está. Houve Eu uma acho quebra. que a grande discussão é como fazer com que a receita que não chega ao clube entre para dentro do clube. Porque, assim, de novo, aquela história que eu falei, o Cristiano também não consegue faturar tudo, porque assim, o Clear que ele vende bilhões, enquanto o que ele recebe da empresa são alguns milhões. Então é natural essa relação de bilhões pelos milhões. Agora, o que o clube vai ter que entender?
que com a pandemia, uma receita garantida que ele dominava tão bem, que é o Match Day, simplesmente vai ter que ser refeita. Então, ele vai ter que adicionar novas linhas de receita ao seu negócio. Eu não vejo outro caminho que não seja através do marketing digital, do marketing de conteúdo, da gestão de dados, da inovação tecnológica. Uhum. Podemos agora, então, perceber a necessidade que existia na criação de uma Superliga, pelo menos para o Barcelona, que é daqueles que estava, ou que era para participar, o primeiro agora a ter uma grande quebra de receitas e a mostrar ao mundo que tem uma grande dívida e que está com dificuldades. Qual era a sua opinião sobre a Superliga? Seria importante para o futebol a criação de uma Superliga, Amir? Olha, na minha opinião, a Superliga ela não poderia existir da forma como ela foi constituída, com amigos. Então, vou dar um exemplo. Você tinha, por exemplo, clubes que não têm mais a mesma protagonismo, sentado na mesa como grande player. Vou pegar o caso do Milan, o Atlético de Madrid. Não me parece que esses clubes estão hoje num nível de protagonismo para poder definir os futuros. Então, ali parecia muito oportunismo. Claro que você tinha o Real Madrid, o Barcelona, mas, de novo, tudo que é institucionalmente complicado, eu sempre sou contra. Por quê? Eu acho que a UEFA fica com muito dinheiro que poderia chegar aos clubes. Vamos lá, vamos sentar na UEFA e falar o seguinte, pressionar o próprio G14, quando nasceu com esse propósito de remunerar a ida dos jogadores às seleções, respaldar um pouco algumas questões financeiras dos clubes, mas na prática, quando você olha que um clube campeão da Champions recebe lá 100 milhões de euros e a Champions fatura 2 bi, aí o Real Madrid fala, não, eu quero então 150 milhões de euros garantido. Isso não é legal, porque pode olhar, a Champions era mais competitiva, hoje ela é um pouco menos competitiva, e hoje se discute a Copa de 2 em 2 anos, a Copa do Mundo em 2 em 2 anos, então a discussão econômica passando sobre a questão desportiva. Aí voltamos à meca do capitalismo, né? É até um paradoxo, mas a meca do capitalismo, que é Estados Unidos, NFL, por exemplo, trabalham muito com a questão da escassez. Política de escassez, poucos jogos que se valorizam ao ponto de um Super Bowl ter a maior bilheteria do esporte mundial. São 60 milhões de dólares a cada Super Bowl. Antes da pandemia, 60 milhões de dólares em bilheteria. Nenhum evento, nem a Copa do Mundo, nem a Champions League chegam tão longe. Então, eu acho que essa questão da escassez, que é o que falta, na minha opinião, ao futebol europeu, porque ele vinha muito bem. Aí, quando ele aumenta a quantidade de times, permite, né, que muitos times sem tanta capacidade técnica disputem a competição, acaba perdendo qualidade. Então, quando você tem jogos de 5-0, como aconteceu na Liga Espanhola, chegou um ponto que tinha jogos do Real Madrid que eram 6-1. Isso é péssimo para o mercado. Então, Rui, eu acho que a Superliga ela nasce com uma ideia de trazer dinheiro no momento de crise, o que é importante, mas se esquece que, institucionalmente, há clubes na frente daqueles que ficaram de fora. Então, me parece que, infelizmente, os cartolas, até na Europa, cometem seus erros porque o desespero pelo dinheiro, porque as contas estão no vermelho, é maior do que a visão de médio e longo prazo do efeito negativo que aquela decisão pode tomar no seu negócio. Uhum. Amir, para terminar, gostava que me desse a sua visão sobre o futebol que eu vejo mais, que é o futebol português, as vantagens, as desvantagens, o que é que vê de positivo e negativo, e quais é que são, principalmente, quais são as oportunidades que o futebol português pode ter a curto prazo. Eu vou até rasgar aqui meus elogios. Eu tive a oportunidade de trabalhar em mais de uma oportunidade com o mercado português. Sempre estudei o mercado português e pude me aprofundar graças a esses clientes. E a conclusão que eu cheguei é que Portugal é uma ilha de excelência em termos de futebol. Talvez em outros esportes não consiga competir, mesmo em esportes que ele pratique, como o hóquei patins, como o handball, mas em termos de futebol é uma excelência, porque é um país pequeno, até para os padrões europeus, que teve muita eficiência na gestão do futebol e tem, segundo dados da Nielsen, 75% da sua população dita fanática por futebol. Apenas como exemplo, o Brasil está na faixa dos 62%. Que eu quero dizer o seguinte, poucos países do mundo são mais fanáticos que os portugueses por futebol. Isso explica muito do crescimento do futebol português, porque você tem um mercado consumidor, ainda que pequeno, muito engajado, isso é uma realidade. Há dados das redes sociais de clubes portugueses com números
enormes num país de 10 milhões e meio de habitantes. Então, eu acho muito legal. Mas tem outras questões. A produção de treinadores em alta qualidade, a produção de jogadores de alta qualidade, a porta de entrada para grande parte dos jogadores brasileiros. Se o Brasil é o maior exportador de jogador, e a nacionalidade brasileira é a que mais fatura, mas os times brasileiros só ficam com uma pequena parte. Outros times europeus ficam. Então, Portugal soube também trabalhar esse conceito de ser a porta de entrada. Por que eu vou para a Ucrânia? Um país difícil, frio, fora da União Europeia. Se temos Portugal. Estou dando um exemplo desses mercados que não são cêntricos do ponto de vista econômico, mas que se abriram para o mundo graças à sua inteligência e ao seu desenvolvimento. E para fechar, uma visão que eu tenho muito clara, quando eu comparo os gastos salariais dos times portugueses com os gastos salariais das ligas do tamanho de Portugal. Holanda, Bélgica, Escócia, Rússia, Turquia. O que eu vejo? Que essas ligas gastam muito mais do que a Liga Portuguesa. Por quê? Portugal tem uma limitação orçamentária, tamanho do mercado, o mercado não cresce, quer dizer, a taxa de natalidade não é tão grande, então o que acontece? O mercado português tem que se espelhar na La Liga, na minha opinião, na Bundesliga, e se espelhar nela, buscando, claro, nas suas ex-colônias, África e Brasil, mas por que não criar fatos novos? Hoje a La Liga está nos Estados Unidos, dominando a audiência, não só competindo com a Premier League, como já competindo, inclusive, com a MLS. A penetração da La Liga cresceu muito no mercado difícil como o mercado americano. Então, eu vejo que Portugal precisa disso, porque quando Portugal crescer a receita, ele naturalmente vai poder gastar mais com salários e mais com contratações, com equilíbrio, e ele vai competir com muito mais força pela supremacia junto às Big Five. Porque hoje ele está disputando com Rússia, Turquia, Bélgica, Holanda, e ele tem capacidade para ser mais eficiente, porque ele já é eficiente na competição com esses times, faturando pouco. Então, a minha visão, resumindo, é essa. Portugal vai ter que se espelhar no seu passado de além-mar, de buscar a expansão, estou falando isso de 500 anos, né? Voltar a ser esse Portugal que se expande pelo mundo, porque isso vai dar muita competitividade para os seus times competirem em pé de igualdade em competições europeias. Muito bem. Obrigado, Amir, por este bate-papo, por esta conversa. Para mim foi muito gratificante. Eu gosto de ouvir a opinião e quando o Amir fala, até mesmo dos últimos que vi foi em relação ao mercado colombiano, que falou com o Piazon, acho que era Piazon ou Liazon, já não me lembro do último nome, e alguém diretor do América Cali. Do Deportivo Cali. Deportivo, pois, a ver se não me engano, do Deportivo Cali. E agora, voltando atrás, isso era um dos problemas que não foi nesse programa, foi noutro que tinha falado do dirigente brasileiro, era que só sabia falar português. E eu lembrei-me que você incentiva sempre para crescer até na América Latina, que o próprio dirigente que saiba pelo menos o espanhol, porque são os vizinhos que estão ali ao lado e primeiro devem se preocupar com eles e depois mais tarde, que também é importante, o inglês e outras línguas. Amir, muito obrigado. Foi um prazer enorme falar consigo. Eu desde que comecei a fazer estes programas, muito inspirado em palestras como o Amir faz e outros colegas seus sobre o tema do marketing e de tudo o que tem esta envolvência do negócio do futebol. Por isso, para mim, hoje quando falei com o Juan Iraola, disse-lhe que tinha sentido que como um jogador que vai fazer a sua estreia na Champions League, um jogo, antes de falar com ele. Hoje com o Amir é como se fosse jogar o Mundial de Clubes. Foi muito bom. Muito obrigado, Amir. Um grande abraço. E para todos os que veem este programa, espero que tenham gostado tanto como eu de ouvir as opiniões e os estudos do Amir Somoji. E não se esqueçam que o futebol não vive só da bola. Muito obrigado.